A paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Atos, capítulo 9, versículo 40 e o 41, que diz: Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levanta-se. Ela abriu os olhos e, ao ver Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Essa passagem ela vai falar, sobre Dorcas, Tabita, uma mulher ao qual, era serva do Senhor e muito querida da região a qual morava. Do versículo 32, de Atos 9, esse versículo até o versículo de número 42, vai estar narrando a história de Enéas e de Dorcas. Vamos ver que a palavra do Senhor ela começa dizendo que, viajando por toda parte, Pedro ele foi visitar os santos que viviam em Lida. E chegou ali, ele encontra um homem paralítico, esse homem chamado Enéas. Ele estava ali acamado há 8 anos. E Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo vai curar você. Levanta-se e enrole a sua cama. E ele se levantou imediatamente, diz a palavra do Senhor, e todos que viviam em Lida e Sarona, ouviram e se converteram ao Senhor. Então, o milagre do Senhor que o Senhor opera na vida desse homem é mais uma comprovação de que o Senhor, ele tem, ele quer nos curar. E os milagres dele, dos que o Senhor faz, realiza, é para que o nome dele seja glorificado. É para que aqueles que não creem passem a crer, para aqueles que estão ali possam ver e contemplar quão grande é o Senhor. E a partir desse momento, vidas e almas se rendem ao Senhor. E nessa caminhada, dos discípulos, a palavra do Senhor vai dizer, que em Jope, havia uma discípula chamada Tabita, cujo nome em grego é Dorcas. E ela se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. E naqueles dias ela ficou doente e morreu. E o seu corpo foi levado e colocado em um quarto no andar superior. E como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ao ouvirem falar que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe rogassem. E eles disseram para Pedro: não se demore em vir até a nós. Nós vamos observar que Jope, era uma importante cidade, portuária, que ficava aproximadamente 41 metros acima do nível do mar, com vista para o Mediterrâneo. Era a cidade, para onde o cedro do Líbano era enviado, a fim de ser transportado de navio para Jerusalém, e ser usado na construção do templo. Então, Jope era uma cidade muito importante, referência, que foi um canal também, onde o Senhor ali, onde a construção do templo, eles também cooperaram, e também, por ser uma área portuária, ancoraram ali vários navios transportando material para isso. E o Jope também fala que, sobre Jope, o profeta Jonas, ele deixou o porto, de Jope em sua viagem, mal sucedida. Então foi ali também que Jonas passou, para a gente ter uma ideia, geográfica de que era essa cidade. E Tabita, ou Dorcas, ela havia causado um enorme impacto em sua comunidade por suas boas obras. Ela ajudava os pobres, confeccionando casacos, e outros artigos do vestuário. No versículo 39, diz que Pedro foi com ele, e quando chegou foi levado ao quarto do andar superior. E todas as viúvas, ali o rodeavam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com eles. Então era uma mulher generosa, e uma mulher de boas obras. Suas obras eram ali conhecidas, e todos que estavam ali reconhecia
Então, essa mulher, ela ajudava os pobres, né, confeccionando casaco, né, e outros artigos de vestuário. Então, a importância, né, de nós sermos generosos, de fazermos, né, a obra do Senhor, né, e se envolver e ajudar os necessitados. Então, quando ela morreu, o ambiente ficou repleto de pranteadores, né, provavelmente as pessoas a quem ela ajudava, né? E quando foi ressuscitada, a notícia se espalhou pela cidade. Então Deus, ele usou grandes, né, pregadores como Pedro e Paulo, mas também ele quer nos usar, ele quer usar aqueles que têm o dom de generosidade, como Tabita, né, como Dorca. Então, em vez de lamentar, né, e desejar outros dons, né, faça bom uso daqueles que Deus tem te dado. Então, seja generoso, porque aqui o Senhor, ele sempre, eu sempre falo, para que nós queremos receber uma cura, para que nós queremos receber, né, um milagre do Senhor. Nesse caso aqui, essa mulher precisou, né, o Senhor ressuscitou ela, mas o Senhor ressuscitou, sim, para que o nome dele fosse glorificado, sim, o Senhor tem poder, mas é porque era uma pessoa muito útil na obra. Então, até mesmo que nós pedimos ao Senhor, nós precisamos entender para que nós estamos pedindo e qual é a finalidade. Se simplesmente nós queremos para nosso deleite ou se nós estamos querendo uma cura, né, um milagre, uma porta de emprego aberta, algo que precisa acontecer na nossa vida. Se isso nós estamos querendo, é para que o nome do Senhor seja glorificado, ou é simplesmente para ser mais um milagre na nossa vida. Então essa mulher, ela estava morta e ela ressuscitou. Então nós vamos ver aqui em Jope, Pedro também, né, dentro desses versículos, do versículo 43, Pedro, ele vai ficar na casa de né, de Simão, né, que chamam que ele é o curtidor, né, aquele que trabalhava com peles de animais até transformá-la em couro. Né? Se nós formos observar, né, é significativo que Pedro estivesse na casa de Simão, né, porque o trabalho com o couro envolve o que? O contato com animal mortos, o que a lei judaica considerava um trabalho imundo. Então Pedro, ele já começava a pensar, né, ou melhor, a perder o seu preconceito com as pessoas que não eram como ele e que tinham um costume que não estavam de acordo com as tradições religiosas judaicas. Então Pedro ali, ele vai para a casa desse homem. Se Pedro não fosse aquele que foi transformado pelo Senhor, né, aquele que foi visitado pelo Senhor, aquele que conviveu ali, viu as maravilhas, foi cuidado, tratado, foi lapidado pelo Senhor, talvez ele ficasse como religioso e não aceitaria estar, né, sendo atendido ali por esse homem, ou até mesmo tendo, né, um lugar para descansar, para parar. Então ele ficou ali, né, durante aquele tempo, né, com esse tal de Simão, né, e com certeza isso desmancha todo preconceito, tudo que não provém do Senhor. Então, que nós possamos ver como o Enéas, ele também recebeu do Senhor a cura, né? Como Enéas também, né, Jesus Cristo deu saúde a ele, né, que o Senhor também nesse dia te conceda saúde, né, que da mesma forma que Dorcas, né, o Tabita, ela morreu e ressuscitou para a glória do Senhor, que aquilo que está morto venha ressuscitar na sua vida, né, e aquilo que o Senhor realmente quer fazer em nós ou através de nós, que possamos entender que precisamos morrer para nós mesmos para viver para o reino do Senhor Jesus. Da mesma forma que Simão também recebeu a visita de homens de Deus, que ali ficou com eles ali, que não foi preconceituosos, mas pelo contrário, que aproveitou para falar do amor do Senhor Jesus. Nós também possamos lançar fora todo preconceito, toda religiosidade, tudo que nos impede de se achegar até o Senhor, tudo que possa estar até mesmo impedindo com que o poder do Senhor, com as obras do Senhor, aquilo que Ele quer fazer através de nós, né, venha se cumprir, mas que nós não venhamos ser um impedimento, nem para tanto para nossas vidas, para o operar do Espírito Santo de Deus, quanto também, né, para ser sendo uma ferramenta nas mãos do Senhor em todo o tempo. Então, que nesse dia você também receba essa palavra e creia que da mesma forma que teve cura para esse homem que estava paralítico, para Enéas,
há 8 anos numa cama, como também aquilo que estava morto, aquela que estava morto ressuscitou para a glória do Senhor. Que também você possa receber no dia de hoje, ficar com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais ao teu coração.